para atualizar você de casa, eu estou conversando com o documentarista Silvio Tendler, que conquistou diversos prêmios de público e crítica, sempre contando a história e a cultura brasileira pelo mundo. Silvio, voltando ao nosso papo, você disse que às vezes a gente tem um certo preconceito com filmes brasileiros. Há uma grande diferença da sua geração, como elas assistiam filmes, da nossa, que já cresceu com os cinemas dentro dos shoppings. Como que era na sua geração? Me conta um pouco. Na boa e na ruim tem diferenças, tem diferenças, tem coisas que vocês vivem hoje que é muito melhor que a minha geração. Imaginar, por exemplo, que você num DVDzinho pode botar 5, 6 filmes e ver tranquilamente em casa e levar e passear e mostrar para as pessoas que você quer. Meus filmes mesmo, eles estão em DVDs em 4 línguas, português, inglês, francês, espanhol. É bem mais prático, né? Então a circulação se faz muito mais, com mais facilidade. Agora, do ponto de diferença, de vista da diferença com a obra, a relação com a obra é muito diferente. Na minha vida, a gente assistia filmes em cinematecas, os cinema de ruas existiam, então a gente ia ao cinema em si, as outras coisas eram subprodutos do cinema, depois de sair do cinema, batia a perna pela rua, tomava um lanche e tal. Era muito diferente a relação com o cinema. Hoje o cinema fica dentro, 95% das salas, ficam dentro de um shopping. O cinema virou um entretenimento para atender aquela necessidade imediata na hora de esquecer o mundo. A pipoca é tão importante quanto o filme, as pessoas vão para ver tênis de marca, roupa de marca e... A companhia do lado é sempre bom, né? Na minha geração também era, né? Também? Paquerar, o cinema é fundamental para paquerar. Sem paquera não existe arte, né? Como você disse, os documentários são difíceis de chegar ao público. Às vezes não por falta de interesse das pessoas, mas pela má distribuição, tanto dos cinemas quanto pela limitação da TV. Você é contra o download? Eu não estimulo, quer dizer, na verdade, eu sei que existe uma realidade da cultura hoje, os meus filmes todos estão na internet, tem gente em São Paulo que vende eles. Eu acho que entre não assistir e assistir de graça, é melhor assistir. Agora, isso a longo prazo vai minar a própria cultura cinematográfica, porque você mesmo disse, eu sou o autor das 3 maiores bilheterias do cinema brasileiro. Hoje meus filmes são vistos por todo mundo, eles são pirateados em São Paulo. Eles são pirateados aqui no Rio, eles estão na internet, todo mundo vê, os professores recomendam, estão em sala de aula, e, no entanto, do ponto de vista das estatísticas, meus filmes têm bilheterias pífias. Isso leva a que os órgãos que incentivam o cinema, que produzem filmes, passem a olhar minha obra como uma obra não tão importante quanto um Tropa de Elite 2, por exemplo, que em cinema fez 11 milhões de espectadores. Então é complicado agora. Eu convivo com isso numa boa, porque é uma realidade. Eu não estou a fim de enlouquecer, ficar batendo a cabeça na parede, porque as pessoas querem assistir meu filme e elas têm mecanismo para assistir de graça. Façam bom uso. Os seus filmes são utilizados em sala de aula para discutir questões políticas. Você defende a universidade como lugar para fazer crítica social? Claro, a universidade é um território político tão extenso quanto a vida. Quer dizer, é na universidade que as pessoas estão se formando. A universidade é a grande escola da vida. Então, se você não faz política na universidade, você não se prepara para a vida, né? As grandes lideranças políticas brasileiras ao longo das décadas nasceram no movimento estudantil. Então, esse movimento estudantil não pode ser aparelhado à esquerda e não pode ser proibido à direita. Ele tem que acontecer como uma coisa, uma realidade, uma necessidade dos estudantes de se formarem para a vida. Qual o compromisso político que os documentaristas precisam ter na hora de fazer roteiro, já que eles são formadores de opinião? Revelar a realidade. Quer dizer, o roteiro de um documentário ele é um ponto de vista subjetivo de um autor. Não é porque ele é documentário que ele é mais imparcial, ele é mais objetivo. Um documentário também é um ponto de vista de um autor, ele também defende ideias, e esse autor tem ideias próprias. Então, a única coisa que o autor desse filme não pode fazer é mentir. Mas ele tem o direito de expor o ponto de vista dele, as ideias dele,
e que as pessoas, a partir de uma realidade, contrapõem outras ideias, outros argumentos, e assim a vida flui melhor para todo mundo. Silvio, você tem algum carinho especial por algum filme que você já produziu? Não, sempre pelo próximo. Próximo? E qual será o próximo? Eu estou com um montão de coisas, estou fazendo um monte de coisas. Eu não consigo fazer um filme só. Por isso que eu também levo 19, 20 anos fazendo um filme, que são tudo juntos, né? Eu agora estou terminando um sobre o agrotóxicos, né? O veneno está na mesa, de como ele está comendo mal por conta dos agrotóxicos que impõem na nossa comida. Estou fazendo um filme documentando a vida dos músicos da Sinfônica que foram demitidos, 36, e eu quero falar da resistência da arte. Eu estou fazendo Alma Imoral, do Rabino Newton Bonder. Estou fazendo Poema Sujo, do Ferreira Goulart. E estou fazendo Os Advogados contra a Ditadura, a luta da justiça contra o arbítrio. Silvio, para finalizar, qual o momento que os documentários e o cinema brasileiro está atualmente? É um momento de perplexidade diante da mudança da própria natureza do cinema. Então, a gente está vivendo essa crise do cinema, está concentrado em shopping, pouquíssimos filmes estão fazendo muito sucesso, nossos filmes são vistos, eu tenho, graças a Deus, retorno da circulação dos meus filmes, mas a realidade, entre aspas, comercial do cinema é muito dura. E a gente tem que lutar contra isso. Tem que continuar fazendo um bom cinema para formar pessoas, bons cidadãos. Silvio, muito obrigada pela sua participação. Se você quiser deixar algum contato, fique à vontade. Tá, é www.caliban.com.br. É isso. Silvio, muito obrigada. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado do quadro Entrevista dessa semana. Um beijo e até a próxima.